tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para a gente tratar de uma outra corrente de pensamento importante que teve uma grande influência na história e em muitos acontecimentos nessa transição da idade moderna para a idade contemporânea. No vídeo passado, tratamos e discutimos um pouco sobre o liberalismo econômico e hoje a gente vai falar um pouquinho da teoria do liberalismo político. Esta corrente de pensamento liberal política também surge basicamente nesse contexto da Inglaterra, do período aí da Idade Moderna, século XVI para o século XVII, e vai ganhando um contorno e força justamente como um movimento de crítica àquele sistema político do absolutismo. Lembrando que uma das características mais fundamentais desse modelo de sociedade era o intervencionismo, tanto econômico quanto político. Então, a teoria e o pensamento liberal político nasce como um pensamento de crítica a esse sistema, produzindo, de uma forma geral, esses interesses, esses novos valores pautados em uma nova interpretação e uma nova perspectiva de sociedade mais livre, mais liberal, literalmente. Então, o liberalismo econômico ele vem trazendo algo que vai ser um dos grandes pilares da idade contemporânea, né, e basicamente do Estado de Direito, que é o conceito do direito natural, né, traz para essas discussões do mundo político o que o direito, né, o direito à vida, o direito à liberdade e à propriedade não são direitos com que é necessário conceder aos cidadãos, mas esses são direitos intrínsecos, são direitos inalienáveis que o cidadão já nasce com eles. Então o papel do governo não era conceder esses direitos, era não violar, né, ou não restringir esses direitos que já eram nossos, né, de forma natural, literalmente. Então, a partir dessa corrente de pensamento, desses filósofos liberais, começa a se materializar aqueles princípios que vão ser os ideais do individualismo, né, que reis ou governantes, de uma forma geral, começam a ser vistos como instituições que não podem intervir, né, na esfera individual do indivíduo. O papel dessas instituições é tratar de questões da esfera pública, né, dessa esfera social, civil, não das esferas individuais. Então esses direitos, como a vida, a liberdade e a propriedade, eles não podem ser restritos ou violados pelas instituições, em especial pelo governo nesse sentido. Então, a partir desses novos princípios, dessa nova interpretação, desse novo pensamento político liberal, é necessário, literalmente, para você organizar a sociedade civil, a elaboração de uma constituição, de um contrato entre governo e governantes, aonde se estabelece aí as regras e o funcionamento. Então esse liberalismo, né, ele vai se materializando, ele vai nascendo e vai se desenvolvendo, né, amadurecendo com o tempo, basicamente pautado nos grandes ideais do pensamento dos filósofos iluministas, como do Rousseau, da ideia da vontade geral, de escolher um governante que atenda e represente a vontade da maioria, do Locke, né, que é talvez o grande pai do liberalismo político e que vai materializar literalmente os direitos naturais, e também do Montesquieu, que vai aí ao escrever o espírito das leis, a tripartição dos poderes, né, a divisão e a organização do Estado em poder executivo, legislativo e judiciário, de forma autônoma, independente, né, mas harmoniosa, para que então literalmente esses direitos sejam garantidos, não violados, né, e as pessoas tenham seu direito à cidadania aí, enfim, reconhecidos e preservados, enfim, a sociedade possa funcionar baseado em uma nova perspectiva, de um novo contrato social, né, agora de uma forma oposta talvez àquilo que o Hobbes pensou lá atrás, que era a base do Estado absolutista, né? A partir de agora os governos eles têm que atender às necessidades a partir, né, da instituição desse contrato social e não o oposto como era antes. Então, a partir de agora, nasce o princípio daquilo que é indiscutível, né, como um valor humano, que é os direitos naturais. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Então, basicamente, essa grande discussão do liberalismo está diretamente ligado aos ideais
né, desta nova classe social que começa a se materializar e começa a se consolidar como grande força política nesse momento, que é a burguesia. Então a burguesia é a maior interessada e a que mais vai se aproximar, justamente pelo fato de que essas grandes discussões liberais, tanto o liberalismo econômico quanto do liberalismo político, se aproximam muito dos seus interesses enquanto classe, enquanto necessidades, enquanto dinâmica, né, das suas atividades comerciais, enfim, do seu estilo de vida neste momento. Então, o grande pensador, o grande filósofo por trás do liberalismo político nesse momento é o inglês John Locke. Né? Aí, durante o século XVII, o John Locke, então, vai produzir, né, em especial, num dos seus principais escritos, né, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, de 1789, ele elabora e defende, então, aquilo que vai ser os direitos naturais. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esses direitos são naturais e individuais, aonde os governos não podem intervir nisso, né? O papel do governo é garantir não violar esses direitos, tá? Então não são direitos que o governo deve conceder aos indivíduos. Já nascemos com esses direitos e o papel do governo é não interferir nessa esfera individual nossa, né? O papel do governo é organizar a esfera pública, civil lá fora, não nesse sentido. Então, para isso, nós precisamos de um novo contrato, um novo tipo de organização constitucional, onde os governos estejam interessados justamente em organizar isso e garantir o exercício dessas instituições. Então, o governo ele exerce poder para garantir estes direitos, tá? O governo, segundo Locke, é um mal necessário, porque é necessário que exista essa instituição para garantir basicamente duas coisas: garantir esses direitos e a felicidade para os governantes. Então, através desse contrato social, aonde a gente abre mão de uma parte das nossas liberdades, de uma parte de alguns dos nossos direitos, e oferece ao Estado justamente para que ele possa garantir essa organização e essa harmonia da sociedade para que esses direitos não sejam violados. E caso contrário, de o governo não cumprir com esse papel, desrespeitando ou violando esses direitos, as pessoas têm o direito de derrubar esses governos, tirar esses governos, porque esses governos devem garantir ou devem estar atrelados a este bem comum, literalmente. Por isso que esse liberalismo político ele vai nascer aí, ou ele vai amadurando conforme a gente vai vivendo aí esse processo daquilo que a gente vai chamar do movimento iluminista, que vai se consolidar no século XVIII. Então esse liberalismo político vai influenciar diretamente em acontecimentos como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, e talvez materializar-se nos grandes ideais deste momento, que é a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, que vão ser os lemas da Revolução Francesa, mas que também vão influenciar diretamente outros movimentos políticos liberais nessa ideia de combater, criticar e derrubar aqueles poderes absolutistas que basicamente organizaram a sociedade. Até aí, século XVII, nessa transição para o século XVIII em diante. Então, fica aí um pouquinho daquilo que foi o liberalismo econômico. Ó, lembrando que gostou do vídeo, deixa sua curtida, segue o canal, olha aí nos vídeos anteriores para você conhecer um pouquinho mais do liberalismo econômico, que a gente já discutiu em alguns outros vídeos, em um vídeo passado, tá? Então, até mais!